Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Escritora Ruvian. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas das teorias bizarras da Disney. Diariamente a gente vê novas teorias da Disney surgindo, teorias que relacionam os filmes, relacionam os personagens e etc. Enquanto algumas teorias têm sentido, outras são meio doidinhas. E hoje no vídeo eu vou analisar o post do BuzzFeed. 12 teorias da Disney que vão desgraçar com a sua cabeça. A primeira teoria fala que o Peter Pan é como um anjo da morte, que liga as criancinhas que morrem até o céu, até a terra do nunca. Mas, pessoalmente, pra mim essa teoria não faz sentido. Se ele realmente fosse um anjo da morte, se ele levasse as criancinhas para a terra do mundo quando elas morrem, não teria sentido ele ajudar o Wendy e os irmãos dela a saírem de lá, ou ele ter ajudado a Jane, a filha da Wendy, ter saído de lá. Não faz sentido essa teoria dele ser um anjo da morte, e pra mim é muito simplista reduzir tudo a morte ou sonho, que tudo foi morte ou sonho. E pessoalmente eu não acredito muito nessa teoria. A teoria número 2 diz que a Jane de Tarzan é a bisneta da Bela de A Bela e a Fera. As pessoas que acreditam nessa teoria sustentam que as duas são parecidas, tanto fisicamente quanto na questão da personalidade. As duas adoram roupas amarelas, gostam do conhecimento, de ler, de estar aprendendo mais coisas e se sentem atraídas por homens rústicos e selvagens. Além disso, em Tarzan aparece um jogo de chá bem parecido com A Bela e a Fera, um easter egg que fomentou ainda mais essa teoria. A história de Bela e a Fera se passa no meio do século XVIII, em algum pedaço do século XVIII. Já a história de Tarzan eu não consegui achar a data exata em que a história se passa, mas se a história se passar na época em que o livro foi escrito, foi no iniciozinho do século XX. Então a gente tem mais ou menos um espaço de tempo de 200 anos. Pode ser mais ou menos dependendo da época exata em que as histórias se passam. Dessa forma, com esse espaço de tempo, a gente pode tentar estabelecer alguma relação, algum parentesco entre as duas. Não é impossível. A próxima teoria diz que a mamãe Gothel de Rapunzel e a madrasta da Branca de Neve são a mesma pessoa. E eu acredito nessa teoria. Se a gente for analisar, quando as duas estão meio envelhecidas, meio velhas, elas são muito parecidas fisicamente. Além do mais, as duas têm uma questão muito forte de ser belas, de serem belas e jovens para sempre. As duas sempre estão buscando essa beleza, de serem belas e jovens. Então, essa questão da personalidade também combina. Sem contar que no final de A Branca de Neve, a gente só vê a bruxa lá, a madrasta, caindo naquele penhasco. Mas a gente não sabe o que aconteceu depois. Ela pode muito bem ter sobrevivido. Além do mais, as duas histórias se passam na Alemanha, nessa região da Alemanha. Então, acho que é muito possível as duas terem essa ligação. Uma teoria que ninguém aguenta mais escutar é que o Tarzan é a irmã da Elsa, da Anna. Isso não tem nenhum cabimento, gente. Vamos parar com essa teoria, que todo mundo já negou essa teoria, não tem como ser. O filme de Tarzan foi inspirado em um livro, e nesse livro conta sobre as origens do Tarzan, da família dele. Eles eram da Inglaterra, eram nobres, era gente rica, não tinha nenhuma relação com a realeza de Arendelle, com os pais da Anna e da Elsa, não tem nenhuma relação as duas famílias. Além do mais, se for pegar para poder analisar, os pais de Tarzan não têm nenhuma característica parecida com os pais da Anna e da Elsa. Ou seja, eles não são irmãos, então vamos parar com essa teoria, ok? Essa teoria me deixou um pouquinho chocada. Ela fala que o Zip é filho do príncipe Adam, mas ele deu para Madame Samovar cuidar. Eles falam que isso acontece porque a Madame Samovar seria muito velha para ter um filho, e o Zip seria um filho bastardo do príncipe, e aí ele deu para ela poder cuidar. E quando eu era criancinha, eu tinha uma impressão de que ela era velha, mas nunca cheguei a considerar que o Zip fosse um filho bastardo. Um dos furos dessa teoria é dizer que o Zip seria filho da Fera com a feiticeira, aquela mulher que tá com aquela maldição no Adam em todo o castelo. Cronologicamente, isso não teria como acontecer no filme. Além disso, existe um livro chamado A Fera em Mim, que conta a história do príncipe Adam, de como ele se transformou na fera. Nesse livro é revelado que o Adam namorava com a Circe, uma jovem muito bonita, e ele achava que era um sentimento verdadeiro e recíproco. Mas ao descobrir que ela era uma camponesa, todo o amor acabou. Ele acabou o noivado e rompeu com ela porque ela não era digna da realeza. Só que ele não sabia que a Circe vinha de uma família muito poderosa de bruxas. As 4 irmãs mais velhas dela também eram bruxas. E para poder se vingar do príncipe, as irmãs dela que tacaram essa maldição no príncipe Adam. Foram as irmãs dela que transformaram o príncipe Adam em fera. Ou seja, não teria como o Zip ser filho da fera com a feiticeira. A próxima teoria diz que a Rapunzel e a Elsa são irmãs gêmeas. E os argumentos são: elas têm a mesma idade, são canhotas e têm poderes. Eu acho que as duas têm algum tipo de parentesco, mas que elas não são irmãos gêmeas. Eu acho que é muito mais provável elas serem primas. Tanto é que a mãe da Rapunzel e o pai da Elsa são parecidos. Eles podem ser irmãos.
Além do mais, os poderes da Rapunzel são originados daquela flor que a mãe dela bebeu. Já o da Elsa, a gente não sabe qual que é a origem dos poderes dela, mas tem muita gente que acredita que é alguma herança da família, que alguém da família dela poderia ter poderes como os dela. Então, eu não acho que é possível das duas serem irmãs gêmeas, mas eu acho que existe alguma ligação entre as duas famílias. Isso é muito possível, tanto é que a Rapunzel esteve presente na coração da Elsa, que a Rapunzel aparece lá no iniciozinho de Frozen. Ou seja, a gente não pode cortar com a ligação entre esses dois filmes, mas irmãs gêmeas, pra mim, isso não tem como, pra mim isso não é possível e não faz sentido. Existe uma teoria que diz que o Hércules e a Ariel são parentes, e de fato isso é real, basta analisar a árvore genealógica, que o Hércules é filho do Zeus. Já Poseidon, que é irmão do Zeus, é o pai do Tritão, e por sinal o Tritão é o pai da Ariel. Ou seja, é todo mundo parente, tá todo mundo em família. Tem uma teoria que fala que a Elsa herdou os poderes do avô dela. E ainda é muito cedo para poder falar que essa teoria é falsa ou verdadeira. Até porque a gente tem praticamente nenhuma informação sobre os poderes da Elsa, como eles se originaram. Mas eu acho que deve sim ter alguma ligação com a família dela. E eu acho que Frozen 2 vai trazer muitas respostas sobre isso, sobre os poderes da Elsa e sobre a família dela. Tem uma teoria que fala que a Alice, de Alice no País das Maravilhas, estava doidona quando tudo aconteceu. Mas o próprio filme mostra que a Alice estava sonhando, que no finalzinho a irmã dela vai acordar ela lá, que tudo que aconteceu, o País das Maravilhas, foi tudo uma criação, um sonho que a Alice teve. Algumas pessoas acreditam que Aladdin se passa no futuro, mais precisamente 10 mil anos no futuro. Isso porque o gênio fala que ele ficou 10 mil anos preso, sem contar que ele apresenta diversas referências do mundo pop da época. Só que eu não acredito que isso seja verdade. A estética do filme é toda antiga, do passado, não teria como ser no futuro. Além do mais, a gente tem que levar em conta que o gênio é muito poderoso, ele é quase um deus. Então, acho que os poderes dele vão além dessa questão do espaço temporal. Ele pode muito bem fazer essas brincadeiras com o passado, presente, com as referências da cultura pop. Então, pra mim, o filme se passa no passado, mas como o gênio é muito poderoso, ele consegue fazer essas brincadeirinhas com a cultura pop, com as referências, porque pra ele o espaço temporal que a gente conhece não funciona da mesma maneira. A penúltima teoria fala que Frozen e O Iluminado são o mesmo filme. Isso porque os protagonistas representam algum tipo de perigo para suas famílias. E, sinceramente, eu fico bem impressionada com a criatividade desse pessoal para poder fazer teoria como só uma questão de similaridade que é muito fraca. Se você for pegar a sinopse de Frozen e o Iluminado, as histórias são completamente diferentes. E é preciso de muito mais que uma simples similaridade, uma simples semelhança para ser o mesmo filme. A última teoria diz que o Capitão Gancho matou a mãe da Ariel, a Athena, e para mim essa é uma teoria bastante possível, bastante plausível de acontecer. Tem uma cena em Peter Pan que aparece as sereias e elas ficam muito assustadas com a presença dos piratas. Já em A Pequena Sereia 3, é revelado como aconteceu a morte da mãe da Ariel, da Athena, que ela foi morta por um grupo de piratas. Além do mais, existe uma sereia de Peter Pan que é muito parecida com a mãe da Ariel. Ou seja, dá pra poder estabelecer uma ligação entre esses dois filmes. E pra mim é uma teoria bastante possível de acontecer. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de assistir, então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar muito like no vídeo, que isso me ajuda demais, e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas teorias, em quais vocês acreditaram, em quais vocês não acham que são possíveis de acontecer, qual que é mais malucona, e se vocês têm vontade de ver mais vídeos de teorias, que eu posso pegar uma dessas e explicar melhor, mais aprofundadamente em algum outro vídeo. Então me contem o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Obrigada e até a próxima!